a história do nascimento dos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Gratidão, Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amados e amadas, especialmente meus filhos e filhas da pobreza, agora eu quero partilhar com vocês que foram 20 horas de adoração ao Santíssimo para essa partilha, para essa carta de amor aos filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. Eu quero oferecer especialmente ao irmão Simplício, a cada coração que passou pelos filhos da pobreza, cada aspirante, postulante, noviço, irmãos consagrados, especialmente aqueles que hoje se consomem na vida, na entrega pelo carisma dos filhos da pobreza. E eu quero, claro, aproveitar esse momento, porque em 2009, quando fui morar em Jerusalém, eu escrevi uma carta aos filhos da pobreza, me lembro, pedindo perdão por todas as minhas fraquezas, limitações que eu possa ter cometido como pastor, como pai, como fundador, como amigo, como sacerdote. E sem entrar nesse assunto, eu não sei se essa carta acabou chegando na época aos que estavam no Instituto. Mas hoje, mais uma vez, pela providência de Deus, antes de começar, eu quero mais uma vez, de todo o meu coração, pedir perdão a vocês se em algum momento eu não fui o pastor, o fundador que eu desejava ser cada dia ao coração de vocês. Então, meu pedido de perdão sincero de toda a minha alma. Durante as horas de adoração, eu fiz algumas anotações. Então, eu quero falar do irmão Simplício. Eu tive a alegria de encontrá-lo 3 vezes em São Paulo, na paróquia Bom Conselho, do Padre Paulinho. O irmão Romero estava ali na missa com 2 noviços e um deles era o irmão Simplício. E ele, me recordo que ele tremia quando me viu. Quando ele me viu, ele tremia. E ele me abraçou forte. O segundo momento foi no Halel de 2018, em Franca, um pouco rápido. Ele estava, parece que na barraquinha, ajudando a vender. E o terceiro, há pouco tempo, no PHN de Londrina, estava ele com outros irmãos e algumas irmãs, e ele me abraçou bem rapidinho e disse ao meu ouvido: Pai, eu quero viver o carisma como o Senhor nos ensinou. Claro que eu nem sabia o nome dele naquele momento, e nem que viria
de fato, a ser Ele a dizer, como o Senhor Jesus disse, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Essa foi a vida dele. Ele deu a vida com alegria, na essência do carisma, uma morte alegre, espontânea. E esse dia eucarístico do irmão Simplício José, eu volto a dizer, me recorda o que o Senhor Jesus disse na última noite da sua vida. Irmão Simplício disse, com todo o coração, como uma Eucaristia do Senhor, isto é o meu corpo oferto por vós. Então a esse meu filho, que eu tive a alegria de ver 3 vezes e de abraçá-lo, a minha gratidão. O nosso carisma, de fato, nos é dado para a morte, para a humilhação. E na nossa regra de vida, que eu escrevi durante 10 quaresmas, quando eu passava 40 dias e 40 noites com o Senhor, eu escrevi, a vivência do nosso carisma nos dá a certeza do céu. A vivência do nosso carisma nos dá a certeza do céu. Então, Simplício, a minha gratidão por você ter a liberdade de dizer, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Uma das sortes que me marcou muito foi você levando o outro irmão nos ombros, você brincando com uma máscara, depois sua expressão de uma alegria, de uma espontaneidade profunda. Isso é muito do carisma dos filhos da pobreza. Te amo, irmão Simplício. Bom, vamos à nossa história. A nossa história é narrada pelo fundador, que sou eu. Por graça de Deus, eu me alegro, porque meu coração recebeu do Senhor esse carisma. Na verdade, o Rodrigo, o Fratelo, o Rogério, hoje sacerdote, eles são chamados de cofundadores porque começaram ali comigo, mas a fundação mesmo, ela é por graça de Deus. Ela começou mesmo comigo. E como nasceu os Filhos da Pobreza? 2 anos depois da Toca de Assis. Os Filhos da Pobreza nasceram da Toca de Assis. Eu nunca desejei ser um fundador de um instituto, mas eu até falava com o Dom Gilberto, eu queria uma vida consagrada menos institucional possível, né? Menos canônica possível, com todo respeito, claro, aquilo que o direito canônico nos oferece. Mas eu falava para Dom Gilberto, hoje, com 96 anos, eu quero dizer que sem o Dom Gilberto, os Filhos da Pobreza não existiria. Ele é o anfitrião. Ele merece uma foto em todas as nossas casas, porque ele foi o bispo que acreditou, que deu vida e que permitiu aquilo que era só de um instituto antigo, a vivência de jovens que nasciam com desejo da vida consagrada. Então, a Dom Gilberto, a minha gratidão, a minha veneração, porque sem o Senhor, Dom Gilberto,
os filhos da pobreza não existia. Hoje ele com 96 anos. Então o Gilberto foi me orientando, mas antes disso, os primeiros consagrados, 1995, 96, o primeiro irmão primogênito, Rodrigo Almeida, Rodrigo de Sumaré, primo da Fábia, primeira toqueira, foi o primeiro filho da pobreza, Rodrigo Almeida, irmão Digo. Até partilhei. E eu chamo Digo, dizendo que naquele momento eu chamei para uma partilha, falei, Digo, tem algo no meu coração e eu sinto que você vai poder me ajudar na sua vida entregue ao Senhor. E eu chamei ele, Barão Geraldo, no seminário, passamos a noite em adoração, rezamos o rosário e partilhei com ele, Digo, eu tenho no coração um nascer de uma vida consagrada, eu sinto que você é o primeiro jovem que tem esse chamado. E ali nasceu o primeiro filho da pobreza. Uma vida de adoração ao Santíssimo Sacramento e o amor aos sofredores de rua. Então, o Digo se chamou Irmão Digo da Cruz. O segundo, Irmão Alegria, o Valmir Gomes. O terceiro, Celso Luiz Gomes, o Fratelo. E o quarto, o Rogério Andrade Penha, hoje sacerdote da igreja. O quarto. E eu, depois com o tempo, o meu nome de irmão Pelicano do Santíssimo Sacramento. Irmão Digo da Cruz, o primeiro. Irmão Alegria da Eterna Jerusalém, o segundo. Irmão Fraterno do Rei Jesus, o terceiro. Irmão Rogério do Sagrado Coração de Jesus, o quarto. Esses então, os 4 primeiros filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. A consagração na Igreja Santana em Campinas, celebrada pelo Padre Erli. Qual era o hábito? O hábito era uma mãozinha da toca, né? Olha só, a mãozinha da toca, um símbolo branco. A gente usava uma calça, tipo essas calças de surfista, uma calça jeans, a marronzinha, o símbolo assim, sobre a marronzinha, com um terço, e um tal grande que colocávamos no peito. Esse era o nosso hábito. Às vezes, então, o símbolo ficava para fora, assim, na marronzinha, do lado da calça, o terço do outro lado e o tal no peito. Esse era o hábito dos filhos da pobreza. Não pensávamos em um hábito tradicional, de maneira alguma naquele momento. O hábito era esse daí. A marronzinha que veio dos leigos, né, então foi herdada, veio da Toca de Assis, foi herdada para os consagrados. Primeira casa, o bairro de Vila Marieta, em Campinas, oficialmente inaugurada 1º de maio de 97, mas ela já estava alugada antes. 3 quartos, um deles era a capela, com uma grande cruz de São Damião, como esta daqui, que nós ganhamos, era de um papelão, e o Digo e o Fratelo cortaram ela e colocaram um papelão mais rígido e colocaram, enfim, na parede. E o Fratelo pintou a capela toda de betume, as lamparinas de óleo. O Senhor Jesus não estava ainda na casa. E morava nessa casa
diretamente o Digo e o Fratello, o Rogério e o Valmir, irmão Alegria, ainda trabalhavam em alguns períodos e iam para casa muitas vezes, e às vezes dormiam lá, mas quem morava lá diretamente era o Digo e o Fratello. Eles dormiam no chão, eu também, quando podia, estava lá com eles, porque eu morava em São Paulo. Eles dormiam no chão, o Ding, lembro também que o hábito, além da marronzinha, do símbolo branco, do terço, do tal, o Ding vinha por cima. Então o Ding geralmente era de cobertor, esse Ding servia de colchão e se jogava no chão e se dormia sobre ele. A barba sempre crescendo e os banhos não eram tão diários. Era forte, né? Os banhos não eram tão diários na toca, porque tinha aquele desejo de estar com o povo de rua, de sentir um pouco aquele odor. Então às vezes os banhos não eram tão diários. A alimentação, nessa casa, o irmão Alegria tinha um vale-refeição da CPFL onde ele trabalhava. Então, a comida oficial nossa era muito miojo, que o Fratello era muito dado a fazer, e até o Fratello chamava ele quinojo, né? Porque o miojo ficava um pouquinho empapado e grudava na parede, até ele até brincava, né? Então aquele miojo um pouco era a comida oficial dos filhos da pobreza. A pastoral de rua era a regra de vida que já ia nascendo no meu coração e que eu passava para eles. Cada um já tinha um tipo de um pote branquinho, né? Com os curativos, com esparadrapo, oxigenada, tesoura, presto barba, gilete, para ir para a pastoral e fazer curativo, fazer a barba, cortar o cabelo. Às vezes a gente ganhava alguma maquininha de cortar cabelo, mas geralmente era tesoura. Então nós quatro, cada um tinha a sua maletinha e a gente ia para a rua. Os pés no chão, porque era um modo de se assemelhar ao povo de rua, então os pés eram no chão. Depois veio as havaianas. As havaianas eram o máximo, mas os pés eram no chão, pés no chão, como mendigos do Senhor. Me lembro de estar na regra de vida, nossos pés estão no chão como mendigos do Senhor. A tonsura, depois de alguns meses, a tonsura que estava bem longe da realidade da igreja, o nascimento dos filhos da pobreza. Então eu partilhei com o irmão Alegria, irmão Fratello, vamos fazer a tonsura. Eu não podia porque eu era estigmatino, superior, tinha uma congregação superior, podia não achar legal, mas o Valmir disse, eu quero fazer, eu vou fazer, ele sentiu o desejo do meu coração. Depois o Fratello, o Digo, e aí nós fomos no Jardim Aurélia, uma senhora chamada Áurea, e ali o irmão Alegria foi o primeiro a fazer a tonsura, depois o Digo, e depois o Fratello, e depois o Rogério. A tonsura, tradicionalmente, ela tinha a essência da coroa de Cristo, Senhor, mas para a toca de Assis, para os filhos da pobreza, a coroa era essencialmente a humilhação pública. Ter uma humilhação pública. E também, depois eu fui escrever na regra de vida, em uma das quaresmas, que a nossa tonsura, quando feita, ela forma uma patena. Uma patena. Para lembrar que sobre nós, sobre nossa inteligência, está o Senhor Jesus. Sobre a nossa inteligência, como uma patena, deve estar o Senhor Jesus. Eu me lembro que isso foi amadurecendo. E nos votos perpétuos dos irmãos, eles colocavam a cabeça dentro do sacrário para dizer que a nossa maior formação vem do Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento.
Então assim foi mais ou menos nascendo os Filhos da Pobreza. E nós tínhamos um cachorro chamado Grídio, que era o nome do cachorro de Dom Bosco, um pastor alemão. Ganhamos um jipe que se chamava Boanerges. E os primeiros irmãos tinham nada de escrito, mas junto ao meu coração, aquilo que Deus me inspirava, que Deus me falava, que o Senhor Jesus me falava, o Santíssimo Sacramento, eles iam então caminhando naquilo que o Senhor ia falando ao meu coração. Agora, o que eu partilho com vocês é fundamental, porque tanto a Alegria, quanto o Fratello, quanto o Rogério, quanto o Digo, eles tinham, e aí por isso que eu chamo de cofundadores também, eles tinham, pela convivência com o meu coração, pelo dom que Deus, o Senhor deu a eles. O Digo, por exemplo, o Digo nasceu como filho da pobreza, como um artista da toca, um artista da liturgia. Então isso depois foi muito forte nos Filhos da Pobreza, mas o Digo foi o primeiro que teve a arte da liturgia dentro dos Filhos da Pobreza. O Digo era um artista da liturgia e da poesia do carisma. Eu resumo, Digo, a um artista da liturgia, um poeta do carisma, simplicidade de coração e do silêncio. Digo, nunca foi irmão de pregar, mas sempre no silêncio. Mas ele que fazia as lamparinas, inventava as lamparinas, inventava as cruzes, inventava as capelas. Esse era o Digo, artista da liturgia e da poesia. O irmão Alegria, ele mesmo diz o nome dele, o irmão Alegria, o próprio nome diz, o seu nome era ele, o carisma manifestado no amor livre, sem medidas e na misericórdia. O irmão Alegria era a misericórdia, a alegria latente do coração de Deus. O irmão Alegria era o adorador dos olhos fixos do Senhor. Horas e horas adorando o Senhor Jesus com os olhos fixos nele. E o seu bafo de alho incomparável, porque ele comia muito alho. Então, o seu bafo de alho que era incomparável. O amor do irmão Alegria, cheio de misericórdia. E vocês sabem que ele morreu porque o seu coração explodiu. O Fratello. Bom, o Frater é o irmão que eu fui moldando. O Fratello, ele era a liberdade do carisma. O coração de criança que anunciava que a toca e os filhos da pobreza devem viver além da razão. Então, o Fratello era aquele que ensinava que o filho da pobreza vai além da razão. O Fratello era o improviso, era a espontaneidade, era o novo do Espírito Santo, era a alegria, a brincadeira imprevista. Né? Me lembro, entre tantas, primeira vez que eu viajei de avião, ele e o Rogério, a gente veio de Fortaleza. O Sagui, o pai do Rogério, pagou a passagem para nós aqui naquele ano, em tantas vezes. E chegamos no avião, o Fratello jogou iogurte naquele saquinho que a pessoa passa mal e vomita. Ele jogou iogurte sem ninguém ver. E fingiu que estava vomitando no saquinho e deu por mão Rogério. E o Rogério começou a comer, né, o iogurte. O pessoal pensando que estava, imagina, esse era o Fratello.
E depois, uma vez a gente foi no cemitério, a gente costuma rezar sempre em finados, e o Fratello então entrou naquelas covas vazias do cemitério, ele, irmão Alegria, irmão Rogério, rezando assim o rosário, o terço, no cemitério, dia de finados, e o Fratello se esconde no túmulo vazio, de repente, quando vê um povo assim, ele pega e sai do túmulo assim, ressuscitei, né, tô vivo, dando aquela gargalhada toda. Então, e uma vez, me lembro, a gente estava em Rio Claro, numa Semana Santa, e eu vim de ônibus, era um domingo de Páscoa, e eu não esqueço essa cena porque eu estava na Bom Conselho, na igreja, aí o Fratello entrou com aqueles carrinhos de criança, sabe aqueles, tipo um pau de vassoura que tem aqueles carrinhos que bate, conforme você anda com a rodinha, o passarinho vai batendo a asa. Aí ele entrou com ovo de Páscoa e com aqueles carrinhos de criança e me deu um abraço. Então o Fratello é esse que manifesta o filho da pobreza que brinca, que é livre. E o Rogério foi um irmão extraordinário. O Rogério era um amor incondicional aos pobres. Dia e noite com os pobres, e chorava porque queria estar com os pobres, e chorava porque naquela época tinha que trabalhar, e chorava porque não era totalmente livre ainda. Então, o Rogério é um amor incondicional aos pobres. Anunciava que a sua vida, com a sua vida que para Deus nada é impossível, e que o carisma só pode ser vivido pela adoração e o amor à igreja. O irmão Rogério é o irmão do choro, da emoção, da lágrima, do afeto. Me lembro num capítulo nosso, masculino, ele estava reunido assim, nós estávamos reunidos, de repente ele entra andando nu, para chamar a atenção nossa, que a gente estava começando a se desviar um pouquinho do assunto do carisma radical. Aí de repente a gente olhou e ele estava andando assim, igual São Francisco, assim, nu, né? Para dizer, olha o nosso carisma aqui, ó, o nosso despojamento. Então e chorava e sorria. Então esse é o irmão Rogério. Maravilhoso. Hoje sacerdote da igreja. Uma música que marcou muito nosso coração nesse tempo foi a música Onde Dormirão os Pobres, feita pelo Gilson, e no final dessa primeira parte da live, se der tudo certo, ele vai entrar para cantar para vocês Onde Dormirão os Pobres. Bom, assim nasceram os filhos da pobreza. Depois vieram os outros irmãos de São Paulo, o Edu Poeta, o Tó. E aí, os filhos da pobreza foram crescendo. E aí vamos dar um pouquinho, um passo na história. E aí nosso hábito atual. O nosso hábito atual é único no mundo. Não tem igual. E ele é marrom, porque ele lembra o humus da terra. O Adamá de Adão veio da terra. Nós somos do pó da terra. Precisamos do Senhor como alimento.
fundamento do pó da terra. Precisamos do Senhor como alimento. A adoração, o amor aos miseráveis e aos indigentes. Ao Senhor pertence o que há de vir. Nosso marrom recorda essa palavra do salmista: ao Senhor pertence o que há de vir. Porque nós dependemos dele. O pó da terra. O marrom claro e o marrom escuro. O marrom escuro. O nosso carisma simboliza, o nosso carisma vem do Santíssimo, da humildade do Santíssimo Sacramento e da pele surrada do sofredor de rua. Então o marrom escuro vem do Santíssimo, da humildade do Santíssimo e da pele surrada do morador de rua. Ali está escrito, na nossa primeira regra de vida, o marrom claro. Nossa humanidade, nossas fraquezas, nossa pele marrom, nosso coração marrom. Ao olhar, lembrar que fomos chamados pela graça. Somos chamados pela graça. Então a junção do marrom escuro com o marrom mais claro. Nos lembra também, juntamente com o capuz, que somos mendicantes, que o Senhor no Santíssimo Sacramento mendiga o nosso amor. Que Jesus é o grande mendigo. O Senhor Jesus é o grande pedinte. Então, é o significado do nosso capuz. A cruz peitoral. A cruz, o Santíssimo Sacramento no centro. Que Jesus sacramentado, nosso Deus amado, é a razão do nosso viver, é o relógio do nosso dia, tudo por causa dele, tudo em função dele, tudo olhando para ele, tudo pensando nele. O trigo, morrer pelos pobres. Como deu a vida o irmão Simplício, o irmão Alegria. Morrer pelos pobres. Dizer também, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. A lamparina, a adoração perpétua do Filho da Pobreza ao Santíssimo Sacramento. Adoração perpétua do coração. Adoração perpétua o máximo possível em nossas casas fraternas. Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Adoração perpétua do Filho da Pobreza ao Santíssimo Sacramento. A pequena cruz, o seguimento alegre do Senhor. A espada, o anúncio do mistério do corpo e do sangue do Senhor. Morrer pelo Santíssimo Sacramento, se for preciso. A espada, anúncio do mistério do corpo e do sangue do Senhor. Morrer pelo Santíssimo Sacramento, se for preciso. E assim, os 5 pregos dourados, as marcas de Jesus.
presente nos pobres, lugar que devemos colocar as nossas mãos. Então, o filho da pobreza é aquele que deve colocar a mão diretamente na ferida dos pobres. Eu me lembro, entre tantos momentos, se não me engano, irmão Romero, na Toca do Rio, com outros irmãos, acharam um irmão de rua se mexendo debaixo do lixo. Creio que junto com o irmão Francisco, que era peregrino. E ali na cabeça dele havia um buraco. E os vermes comiam o cérebro dele. Então os irmãos passavam horas e horas colocando a mão dentro daquela ferida e tirando verme por verme. Então essas marcas da nossa cruz significa que o filho da pobreza coloca a mão dentro da ferida dos pobres. O Ding está aqui. Eu já contei a história para vocês quando falei da toca, porque nasceu com a toca. Um irmão de rua, quando eu dei o agasalho para ele, ele tirou e me beijou a face e colocou o Ding chorando sobre mim. Então o Ding, para o filho da pobreza, é a bênção dos pobres de rua, é a proteção dos pobres. Então o Ding, quando um filho da pobreza coloca o Ding, ele sente sobre ele a proteção dos pobres, a bênção dos pobres, dos sofredores de rua. E olhando o Ding, lembrar que nós nascemos por causa deles. Nós nascemos por causa deles. A tonsura, como eu já falei, é uma coroa eucarística, não é clerical, porque na regra que eu escrevi, os filhos da pobreza não devem ser sacerdotes, mas irmãos da pobreza. Por isso, não é uma tonsura clerical, é uma tonsura eucarística que lembra a humilhação pública, a coroa de Jesus e, por excelência para nós, a patena. Por isso eu disse que nos votos perpétuos os irmãos colocavam a cabeça dentro do o modo de vida, a nossa espiritualidade. Nossa regra de vida, ela foi escrita por mim durante mais ou menos 8 quaresmas, onde eu, na solidão com o Senhor Jesus, escrevia o que Ele me inspirava no coração. Então, durante a quaresma, eu ia para um local solitário e ali eu escrevi. E escrevendo, passo a passo, a nossa regra de vida, que nasceu totalmente diante do Senhor Jesus, em adoração.
os filhos da pobreza não são chamados somente a fazer parte de um instituto religioso, mas acima de tudo, a seguir o Senhor Jesus na pobreza do seu mistério do altar. E aí vem o nosso nome. E quando eu falei com o Dom Gilberto, ele perguntava qual é o nome que você quer colocar. Eu disse, filhos da pobreza, naquela época, filhos e filhas da pobreza do Santíssimo Sacramento. Ele disse, mas por que você não coloca filhos da pobreza com o Santíssimo Sacramento, ou para o Santíssimo Sacramento, ou em adoração ao Santíssimo Sacramento? Eu disse, não, Dom Gilberto. É filhos da pobreza do Santíssimo Sacramento. E aí, eu falava a Dom Gilberto o fundamento desse nome. A pobreza do Santíssimo Sacramento não é o Senhor Jesus que se faz pão, porque Ele não se faz pão, Ele se faz alimento. Então, o filho da pobreza é aquele que se consome pelo mistério do Senhor. A pobreza do Santíssimo Sacramento é ser alimento, é ser humilhado, é se consumir pelo adorado. Então, o filho da pobreza é aquele que se consome em adoração, é aquele que não tem medo de ser humilhado, é aquele que não tem medo de ser alimento, que não tem respeito humano. Por essa razão, nós nos alimentamos dessa pobreza do Senhor Jesus no altar, do Senhor Jesus que é comungado. A pobreza do Senhor Jesus no altar, eu repito, não é ser pão, é ser alimento. Então, quando o filho da pobreza degusta o Senhor, ele sente no seu coração o desejo de se consumir pelo Senhor, de se consumir pelos pobres. De se consumir pelo adorado. Aí vem a frase que eu escrevi na regra de vida: o adorador não volta atrás. O adorador não volta atrás. Por esta razão, em nossa regra de vida está escrito: a nossa maior formação é a sublime adoração. Deixa-me dizer algo importantíssimo. Tudo que eu estou falando aqui não é uma oposição àquilo que hoje os superiores da toca voltaram a discernir, a escrever. De maneira alguma. Eu só estou partilhando a origem,
aquilo que meu coração de fundador escreveu, aquilo que meu coração de fundador desejou aos filhos da pobreza. A nossa maior formação é a sublime adoração. Tanto é verdade que uma das horas de adoração, das 3 que os filhos da pobreza faziam, a última hora foi dado esse nome, sublime, sublime. Vamos à sublime, sublime adoração, com incenso. Os irmãos juntos. A sublime, sublime adoração veio daí, porque a nossa formação maior vem da adoração. Nossa maior formação é a adoração sublime. E como é essa sublime adoração? Que o irmão Alegria era também um grande professor. E não só ele, tantos e tantos que passaram pelos filhos da pobreza e que estão hoje nos filhos da pobreza, sem dúvida alguma. O olhar fixo no Senhor. Ajoelhados, com o olhar fixo no Senhor, sem leitura nenhuma. Essa é a nossa maior formação. Ao lado dela, a comunhão de amor e entrega aos sofredores de rua. O sofredor de rua é a nossa formação. O sofredor de rua, o que ele fala, o que ele sofre, é também a nossa formação. Um amor sem cálculos, sem limites. Nossa regra de vida está escrito no diretório. Nossa maior faculdade é as ruas. A vida fraterna, o respeito, a liberdade dos dons de cada um. A sublime adoração é a nossa formação. Lembrar sempre da nossa pobreza do Santíssimo Sacramento. Então assim nasceu e foi amadurecendo o carisma dos filhos da pobreza. Duas colunas do carisma: a adoração e a vida doada aos sofredores de rua. Uma dessas colunas apesar da dor, das saudades que vocês, especialmente que conviveram com o irmão Simplício, foi agora marcada com o seu sangue. O irmão Simplício marca uma dessas colunas do nosso carisma.
quando ele disse: que belo morrer pelos pobres. Foi palavras dele. Isto é o meu corpo, que será destruído por vós. Essas são as palavras da consagração de um dos ritos orientais da igreja. E eu escrevi na nossa regra: isto é o meu corpo, que será destruído por vós. Como que nasceu, como é que se dava o modo de vida dos filhos da pobreza? A pastoral, como vocês sabem, a pastoral e as casas fraternas. As casas... Ui, peraí que voou um papel. As casas fraternas que, como eu disse na toca, quando nasceu a toca, era a rua murada, nossas ruas muradas. Então a casa fraterna, ela tem o seu fundamento, tinha o seu fundamento em fazer com que a rua, os que nós encontrássemos na rua, aquele que nós encontramos na rua, tivessem um local para descansar. Nem que fosse por uma noite, por algumas horas, por um dia, por meses, por anos. Mas as nossas casas fraternas desde aquela primeira, ali na Vila Marieta, depois as outras que foram nascendo, elas nasciam por causa dos pobres. Por exemplo, a nossa casa-mãe, Dom Gilberto foi visitá-la, e quando ele viu os pobres ali deitados, eu disse a ele: Dom Gilberto, o senhor permite que o Santíssimo Sacramento possa vir habitar, morar aqui em nossa casa? E aquilo era algo quase que impossível, porque nós estávamos aí sem nenhum fundamento assim profundo com a igreja, com o bispo canônico, para poder ter o sacrário com o Senhor Jesus. E ele, quando viu os pobres, ele falou: claro que eu permito. Por isso nossa primeira capela chama Pão da Vida, que é a capela da casa-mãe. Nossas casas fraternas, regra de vida que eu escrevi e ensinava
Nossas casas fraternas devem ser como ruas muradas. Seus príncipes devem ser os acolhidos de nossas ruas, os abandonados. Os irmãos devem ser servos de cada um deles. Sempre o melhor da casa fraterna deve ser dado a eles. Sempre o melhor da casa fraterna deve ser dado a eles. Eles são os príncipes da casa. Então a casa fraterna, a alegria dela, juntamente com a presença do Senhor Jesus, o Santíssimo Sacramento, eram os pobres. E esta foi uma das primeiras regras primeira determinação que eu escrevi. Uma casa fraterna, sem a presença, a moradia dos pobres e miseráveis, seria como o tabernáculo vazio, sem a presença sublime do Senhor. Faltaria uma artéria do coração. Por que na época eu escrevi isso? Porque a rua onde nasceu a Toca e os filhos da pobreza que nasceu da Toca precisavam trazer para casa consagrada o tesouro dos pobres. E assim, as duas artérias estavam presentes. O Senhor Jesus, nosso Deus amado, e os acolhidos. Não existe casa fraterna sem os pobres. Uma casa fraterna sem a presença e moradia dos pobres seria como um tabernáculo vazio. Nós terminamos a primeira parte da nossa live e daqui máximo 10 minutos a gente volta para a parte final, tá bom? Beijo no coração.